Muito bem, meus amados. A paz do Senhor mais uma vez, que a graça do eterno Deus esteja abundantemente sobre a vossa vida. Uma alegria outra vez estar em sala de aula com vocês e termos a tão boa experiência de poder compartilhar e aprender com você ou com vocês a respeito de Deus. Uma das grandes vantagens de se estudar teologia é que a teologia ela tem dois aspectos. Ela se divide em ortodoxia, mas também ortopraxia. A ortodoxia nada mais é do que um conjunto de verdades que foram reveladas por Deus, ensinadas por Jesus, deixadas como legado de herança pelo Espírito Santo aos apóstolos, que fizeram dessas verdades as bases e os fundamentos do cristianismo, a fim de normatizar a vida cristã e caracterizar o verdadeiro cristianismo. Então, ortodoxia são as verdades essenciais da fé cristã. Ortopraxia é justamente essas verdades, mas aplicadas ao cotidiano. Porque, como dizia R.C. Sproul, teologia vem de Deus, teologia é sobre Deus e teologia converge para Deus. E nesse processo ela proporciona a mim, como professor, e aos alunos, a oportunidade de interagir aprendendo uns com os outros. Então, no âmbito da teologia, o conhecimento ele é mútuo, ele é recíproco. O fato de eu estar aqui quanto mestre e professor não me coloca numa posição superior a vocês. Todos nós somos aprendizes. Talvez uns tenham uma bagagem a pouco mais, outros menos, mas a verdade é que nós estamos no mesmo caminho, nós temos o mesmo foco, nós temos o mesmo alvo, e o alvo é conhecer a Deus. Por isso que Jesus disse em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Dito isso, como abordagem introdutória, nós vamos iniciar a nossa aula. Lembrando, hoje é um dia muito especial, creio que a grande maioria de vocês estejam, pelo menos eu quero acreditar que sim, estejam lembrando que na data, no calendário, hoje é o dia dos namorados. Então, eu particularmente estou com um jantar marcado exclusivamente com a minha esposa, meu garoto, Dr. David Wilkes, e a namorada dele, e a gente vai sair às 9 horas. Eu já combinei com a Deise, eu vou dar essa aula para vocês aí até 8h45, no máximo 8h50, aproveitando aí o tempo, e aí vou curtir a minha garota. Por isso, não sei qual é o plano de vocês, mas vamos aproveitar o tempo. Quem entendeu aí, diga amém. 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 Beleza, então, olha a minha ovelha querida tá aí, eu pensei que ela não ia vir, porque também ia sair com o namorado, a Vanessa Moura. Mas vamos lá, vamos ler o nosso texto. Vanessa, como você já apareceu, leia, por gentileza, 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Amém. Vou pedir para a Jucivânia, estou vendo aí a Jucivânia, que bom, reapareceu aí depois de um tempo, tratamento de saúde. A Jucivânia, ora Jucivânia, agradecendo a Deus pela leitura. Paz do Senhor, pastor.
Graças Paz, a Deus Senhor. também. Pode Vamos orar. orar. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus, Pai, graças te damos por mais essa oportunidade para juntos, Senhor, aprendermos mais de ti. Senhor, abençoe nosso professor, abençoe cada aluno. Deus, abençoe nossa mente, nosso coração, para que a gente venha absorver, a gente venha aprender, Senhor, e fazer diferença. Fazer, Senhor, conforme a tua vontade, aquilo, meu Deus, que tu preparou para cada um de nós, um propósito em nossas vidas. Que sejamos luz, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, que a gente faça a diferença. Meu Deus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Bem, considerando a brevidade do tempo, diferente das aulas anteriores que nós tivemos, eu sempre procurei interagir com vocês. Nessa aula de hoje, eu vou focar um pouco mais explorando o nosso conteúdo e falando mais e dando menos oportunidade para vocês. Mas apenas numa reprise, lembrem-se, nossa matéria homilética e nós trabalhamos com um pressuposto. E qual é? A pregação é o pregador é o sermão. O que eu quero deixar inculcado na mente de vocês é que não se pode desassociar o sermão da vida, a pregação do seu cotidiano. Então, a vida do pregador é a base e o fundamento do seu ministério. Lembrem-se daquela premissa que eu compartilhei com vocês aqui por diversas vezes. Todas as vezes que se expõe a palavra, ou você se coloca a expor as escrituras, você precisa alcançar 4 direções, 4 alvos. Os olhos, os ouvidos, você precisa alcançar o intelecto e o coração. Com os olhos, você alcança, aliás, os olhos você alcança com a sua vida, os ouvidos com a sua boa comunicação, o intelecto com o seu bom conteúdo e o coração com a sua devoção. Então, essa é a ideia por trás desse princípio. A pregação é o pregador e o pregador é o sermão. Nós iniciamos nossa matéria apresentando para vocês uma cosmovisão bíblica e teológica sobre a homilética. Na verdade, a ideia por trás dessa frase é mostrar para vocês que vocês precisam compreender que existe, biblicamente, uma teologia de pregação. Existe na Bíblia uma teologia sobre pregação. Da mesma maneira como nós encontramos na Bíblia a doutrina da santidade, a doutrina da obediência, da fé, do arrependimento, a doutrina do novo nascimento, da justificação, do perdão, da salvação, a doutrina sobre igreja, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Da mesma maneira, temos na Bíblia também uma teologia, uma doutrina que trata sobre pregação. A pregação ela é amplamente explícita por muitas figuras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora a homilética nesse processo ela está progressivamente em desenvolvimento, mas a grande verdade é que está sempre presente na vida do pregador. Então, conhecer o conceito de pregação biblicamente a partir dos autores do Antigo Testamento, como também dos autores do Novo Testamento, é fundamental. Aliás, o melhor conceito de pregação que se pode ter é aquele que é oriundo das Escrituras. Via de regra, quando eu dialogo com alguns colegas sobre teologia, Deus, igreja, evangelização, pregação, santidade, essas questões, eu percebo que uma grande maioria dos colegas, eles fazem definições a respeito desses temas, mas sempre com aquele viés da teologia sistemática. E aí, eu não estou dizendo que isso é um equívoco, mas poderá levar você a um equívoco. Eu vou explicar por quê. Quando você estuda esses assuntos que eu citei a partir de uma obra de teologia sistemática, você precisa lembrar que você vai estar andando num caminho trilhado por um autor. Você vai estar lendo e refletindo a respeito de algo que é fruto
do entendimento do autor. A minha pergunta é, beleza, vamos considerar que você esteja lendo uma obra sobre pregação de um autor como, por exemplo, a Gilton, que é um dos grandes professores de teologia do Brasil. E ele tem muitas obras. A minha pergunta é, você vai acreditar que tudo que ele está ensinando é verdade só porque ele está ensinando? Qual é o critério que você usa para saber se o que ele está dizendo está correto? Ou seja, é bíblico. Para você saber disso, você tem que conhecer as Escrituras. A mesma coisa é em relação à pregação. A galera faz muito conceito sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, a igreja, evangelho, pregação, a partir das obras sistemáticas dos teólogos. É bom ler esses teólogos. Eu também leio. Mas você deve ler tendo como crivo, ou seja, como critério de análise, a Bíblia. Beleza. Esse pregador está fazendo uma afirmação aqui sobre pregação. Isso está correto? É bíblico? Você precisa refletir sobre isso. Então, quando eu coloco aqui uma cosmovisão bíblica e teológica sobre homilética, o que eu estou dizendo para você é, eu não estou passando para vocês o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu suponho, o que eu especulo, o que eu imagino, aquilo que me veio na mente, eu ouvi. O que eu estou compartilhando com vocês é o que a Bíblia, de fato, descreve sobre pregação. Por isso que, nesse ponto aqui, eu apontei para vocês uma definição da expressão homilética, à luz do seu contexto histórico. Eu apontei para vocês a história da homilética antes dela ser homilética, e aí eu apontei a homilética dos sacerdotes. Por quê? Porque aqui está no Antigo Testamento, dos reis, também dos profetas, e além dos profetas, a homilética na era cristã, isto é, no Novo Testamento, como ciência, como arte, como técnica, e mostrei qual é a proposta. Olha aqui a proposta. Aí vocês vão perceber que isso vai convergir para tudo como eu estou dizendo. Eu coloquei, vou só ler, porque essa observação é minha. É isso que pretendemos promover no decorrer da nossa aula sobre a homilética, uma relação afetiva a respeito da comunicação do Evangelho de Cristo e um diálogo a respeito das dificuldades no processo interpretativo e exegético, melhor, exegético e hermenêutico, o que pressupõe uma aproximação da nossa vida com o seu autor, o Verbo, nesse caso Cristo, que é a palavra, num caminhar em busca da experiência de quê? Da teologia da pregação. Então, qual é o meu alvo? É fazer vocês entenderem que a homilia ou a homilética, quanto ciência, ela precisa ter todo o seu embasamento nas Escrituras, e é a partir das Escrituras que vocês devem formar o conceito de pregação. O conceito de pregação. Imagine alguém que ocupa uma tribuna e aí ele vai expor as Escrituras. O que ele faz? Ele lê um versículo, ele não explica o versículo, ele não contextualiza o versículo, mas ele apenas utiliza aquele versículo como um ponto de apoio. O que é que ele faz? Ele faz o que, via de regra, um alcoólatra ou um bêbado ele faz quando procura um pote de energia. Você já viu? Ele procura um poste de energia para se apoiar quando deveria buscar luz para iluminar a mente. Não, ele só usa o poste como ponte de apoio e não a luz do poste para iluminar o seu caminho. É a mesma coisa de alguém que, ao ocupar uma tribuna, se colocar por trás do púlpito, fazer uso de um microfone e se pronunciar como pregador, lê um versículo da Bíblia, não explica o versículo, não contextualiza o versículo, ele não aplica o versículo a partir do seu contexto, e aí ele tira uma ideia do texto, que não é a ideia do autor, não foi o que o autor pretendeu, não foi o que o autor compartilhou,
E aí alguém ouve, gosta do discurso, não tem um conceito de pregação correto e diz: olha, foi boa a pregação. Ele pregou bem demais, viu? Ele falou 1 hora, ele falou muita coisa interessante. Bom, eu não duvido que ele tenha falado muita coisa interessante. Agora, ele não pregou. Ele pode ter falado muita coisa que te agradou, falou muita coisa que você até acha que precisava ouvir, mas pregar não. Porque pregar parte do pressuposto de que quando você vai expor, explicar, aplicar, você está comunicando as Escrituras. E não existe possibilidade de você fazer uma pregação comunicando as Escrituras sem explicar as Escrituras. Não tem como. Então, você precisa, de fato, ter ciência de uma boa teologia da pregação. Bom, depois disso, nós apontamos a diferença entre pregação e sermão. Eu não vou entrar no mérito, já apontei para vocês. Apontei a homilética cristã e eu expliquei para vocês qual era o tipo da homilética que Jesus usava. Jesus pregava um sermão que era fruto da convivência. E aí eu deixei muito claro para vocês. Jesus não pregava convenientemente. 2 palavras que você precisa ter cuidado para não confundi-las. Quando eu digo que Jesus tinha uma homilética da convivência, eu não estou dizendo que Jesus pregava convenientemente. O que eu estou dizendo é que ele usava da experiência do cotidiano, da sua relação do dia a dia, para usar como subsídio para compor o conteúdo da sua pregação. É o que ele faz quando ele fala sobre a parábola do semeador, é quando ele também vai pregar a respeito do bom samaritano, é quando ele vai falar sobre, por exemplo, os 2 fundamentos lá em Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, que trata, por sinal, sobre a casa na rocha. Ele está usando de elementos do cotidiano. Ele tinha convivência, relação com o cotidiano e sabia se prevalecer. Por isso que a homilética de Jesus era muito eficaz, porque ele não pregava uma teoria, ele pregava verdades que, muito embora tinha o seu aspecto teórico, mas eram munidos e travestidos de uma praticidade cotidiana tão grande que, quando ele falava, todo mundo ouvia. Aliás, todo mundo entendia, compreendia com muita precisão. E isso até me dá a oportunidade de fazer uma observação que na última aula eu não fiz. Tirem da cabeça de vocês a ideia de que a boa pregação é aquela que é recheada de erudição. Se você tem erudição para falar belo, falar bonito, palavras difíceis, amém, mas se lembre, isso só se adequa a momentos adequados. Nem todo ambiente cabe a erudição. Há ambientes que exigem de você a capacidade de transformar a sua erudição, que é isso, a sua intelectualidade, em simplicidade. O que é simplicidade? Linguagem do cotidiano, linguagem que todo mundo entende. Eu me lembro que eu fui dar uma palestra, eu não me recordo exatamente o nome da congregação, mas eu sei que foi numa congregação simples, e era uma palestra para casais. E eu me lembro que na minha abordagem introdutória, eu, sem perceber, na verdade, o vício de linguagem, eu usei a expressão, olha, de acordo com os autores neotestamentários, a gente vai perceber tal. Eu joguei a palavra e nem percebi. Só que no final, aí uma jovem, na verdade uma adolescente, uns 14 anos, ela diz, pastor, eu anotei 16 palavras que o senhor pronunciou e eu não sei o significado. E eu vou começar por essa daqui. Aí ela, primeira, neotestamentariamente. Aí a outra, ela foi dizendo ortopraxia. E aí, claro, isso me deu luz.
Bom, isso me fez refletir que eu preciso ser mais simples, não é simplório, porque ser simplista demais já é defeito. É ser simples. O que é simples? Usar a linguagem coloquial. É a linguagem que a galera entende, que todo mundo compreende. Então, Jesus era eficaz porque a homilética de Jesus, embora tinha verdades profundas e recheadas de muito impacto, mas era ditas de uma forma tão clara que era muito convincente. Então, o pregador precisa aprender isso. Outra coisa que nós precisamos aprender e que nós pontuamos, a homilética de Pedro. Lembram? Quem assistiu a última aula recorda que eu fiz toda uma exposição e eu expliquei detalhadamente o grande sermão que Pedro pregou em Atos 2, a partir do versículo 14 ao 38. Ele primeiro se pôs em pé, depois ele fez uma abordagem dizendo o que era o Pentecoste e o que o Pentecoste não era. Depois ele contextualizou explicando a profecia de Joel, e aí ele centralizou com referencial nos Salmos, centralizando a pessoa de Cristo. Aí ele passou pela morte de Cristo, pela ressurreição. Quando ele terminou sobre a ressurreição, ele fez as aplicações, e aí o povo que estava escandalizado lá no início da pregação, porque não sabia o que era aquilo, diziam uns que era mosto, outros diziam que era álcool, eles estavam era alcoólatra, e outros diziam, não, são judeus, como é que estão falando? Ou seja, estavam em dúvida. A multidão em dúvida, agora esclarecida, tem uma outra postura. E qual é a postura? Eles perguntam, que faremos, varões e irmãos? E o texto ainda diz, então, comovidos pela palavra de Pedro, perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro aplica, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Aí agora, ó, uma multidão que estava perdida e não sabia explicar o fenômeno, não entendia, agora aceita, e o que eles fazem? Quase 3.000 almas se convertem. A minha pergunta foi a pergunta que eu fiz para vocês na hora. O que foi que tornou claro a experiência do Pentecoste? O que foi que deu clareza à experiência do Pentecoste? O que foi que norteou o Pentecoste? Quem norteou o Pentecoste foi a palavra, a pregação bíblica. Porque se Pedro não prega aquele sermão com aquela desenvoltura, com aquele perfil, com aquela fundamentação, com aquela lógica bem organizada, de forma tão eficaz, ainda hoje estava se perguntando que fenômeno era aquele. E aqui ressalta algo. O pregador precisa lembrar que o seu papel não é atingir as emoções do seu público, mas a razão. Foi o que Pedro fez. Quem foi que trabalhou a emoção? O Espírito trabalhou a emoção com a manifestação da sua graça lá em Atos, quando desceu. Todo mundo foi tomado de um gozo. Mas quem foi que colocou as coisas no lugar, pôs lógica, ordem, deu clareza? A palavra. A palavra. Então, é aqui que eu vou fazer até uma crítica com, muitas das vezes, nós, e eu estou inserido nesse contexto, embora eu não faça uso dessa prática, mas é algo comum em nosso meio, a galera quer no culto, principalmente os pregadores que se dizem pregadores, ficam animando o povo e persuadindo o povo. Eu te dou 5 minutos para isso, eu te dou outro para isso. Cadê os crentes que falam línguas estranhas? Não vieram, eu quero ouvi-lo. Meu irmão, isso não é seu papel, não é sua finalidade, não é seu objetivo. Você não tem autorização para isso. A Bíblia não lhe dá essas atribuições. Eu vou dizer para você, seu papel é um só tem um papel seu, pregar. Agora, essas manias, te dou 5 minutos, depois eu continuo. Aonde estão os que falam línguas? Quem fala na língua? Aonde estão? Se não falar, não é Pentecostes. Quem foi que te disse isso? Então, a gente precisa ter cuidado com esse negócio. Eu sei que o que eu estou dizendo, para muita gente, isso soa mal,
Isso pode parecer que eu esteja ironizando. Agora, eu duvido quem refuta o que eu estou falando à luz das Escrituras. Porque eu estou apresentando para vocês a experiência do Pentecoste à luz do seu contexto completo. Começa com o derramamento do Espírito, mas desemboca na pregação. E aí você vai perceber que a ênfase do Pentecoste não é o correr, plantar, pular, sapatear. A ênfase do Pentecoste é nos impulsionar para a centralidade das Escrituras. Por isso que quando Pedro termina de pregar lá no 41 e quase 3.000 almas se convertem, lembrem-se desse detalhe. 41, versículo 41 do capítulo 2, termina dizendo: quase 3.000 almas se converteram. Aí no 42, olha o efeito da pregação. E perseveravam. Perseveravam no quê? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Ou seja, você vai notar, tem alguém com o microfone aberto, eu estou ouvindo a voz. Então, você vai perceber que a pregação produziu firmeza, constância, resiliência, estabilidade espiritual, e a igreja permaneceu. É bem diferente desses movimentos que a gente ouve por aí, que acontecem muitos eventos nossos e a gente fica chamando de Pentecoste, e a gente se dá por satisfeito com isso, e nós olhamos para o momento, mas não avaliamos o depois. A prova disso foi um grande evento que nós tivemos agora há poucos dias. Top, foi bom demais, lotado, casa cheia, muita emoção, muita empolgação. Mas a pergunta que eu faço, qual foi o resultado disso na vida cotidiana? Cadê os frutos? Foi mesmo um avivamento ou foi só movimento, só agitação, encenação? Por isso que a gente precisa ter cuidado. Vamos lá para frente. Professor, Opa, quem está falando? concordo, o Birajara, Opa, fica à vontade. concordo com o senhor em número, gênero e grau, né? Só para contribuir, D.A. Carson, no livro De Encontro com a Palavra, ele fala que foi convidado para pregar numa faculdade, e quando ele chegou lá, ele fez uma belíssima exposição, sem usar aqueles termos técnicos que o senhor estava comentando agora, e quando terminou, vários alunos estavam chorando, aí disse que veio um crítico e falou para ele assim: mas você falou de forma muito arcaica, muito simples. Ele disse: só você não recebeu, porque todos os outros receberam. Tinha muita gente chorando e tal. Então, então o senhor está certinho. Obrigado. Não, beleza, boa contribuição. O papel do pregador, vou dizer para vocês, o papel do pregador é ser fiel às Escrituras. O pregador não tem que ser relevante. O que é quando o pregador quer ser relevante? É quando ele quer sair com uma boa impressão diante do auditório. Ele quer que as pessoas o admiram, o elogiam, que as pessoas o aplaudem, ele quer que as pessoas vejam a capacidade. Não é esse seu papel. O papel das pessoas é enxergar no seu sermão Cristo e ver a piedade do seu sermão na sua vida. Então, cuidado com a tentação de querer ser relevante, porque na tentação de ser relevante, muitos pregadores caem. E caem por quê? Porque eles querem tomar a glória de Deus, e nós precisamos lembrar que Deus não compartilha, não dá, não vende, não aluga a sua glória para ninguém. Então é o seguinte: se você tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa postura, uma boa performance, se veste muito bem, se você tem um jeito empolgante, é dinâmico, é eloquente, tem dicção, se você... Amém! Mas, isso não necessariamente significa que todo pregador precisa ter essas habilidades. O que pregador precisa é comunicar a verdade de maneira clara, seja com eloquência, seja de maneira didática ou metódica, mas ele precisa ser fiel, porque a unção de Deus está justamente na palavra, e o que é mais importante, Deus usa o pregador apenas como canal, mas a mensagem não é do pregador, é de Deus. Então a gente precisa lembrar desses detalhes.
Então, vamos lá. Falei sobre a homilética de Paulo, eu acho que eu nem preciso falar sobre isso, porque eu deixei claro para vocês que Paulo, excepcionalmente, era um pregador fora do sério. Ele sabia conciliar erudição com aplicação, simplicidade, intelectualidade, piedade. Ele fazia uso dos poetas da época, dos filósofos. Ele sabia dialogar com todos os níveis da intelectualidade. Nem todo pregador tem esse perfil, mas Paulo tinha e muitos pregadores têm. Eu até gosto de esclarecer, isso aqui eu não disse para você, mas eu estou dizendo aqui agora. Lembre-se, isso aqui está vindo na minha mente agora, são princípios que eu aprendi ao longo dos anos estudando a Bíblia, e inclusive eu tenho até um livro que está escrito, prontinho, já tem 10 anos esse livro. Eu só nunca o publiquei, estou caçando coragem para publicar agora, que é um livro Conselhos Práticos para uma Pregação Eficaz. Inclusive, esse livro é prefaciado pelo Hernandes Dias e apresentado pelo Dr. Shed, quando eles estiveram aqui. Mas eu nunca publiquei, porque tem que ter, ó, isso aqui é... Um dia eu consigo publicar aí. Mas qual é o detalhe que eu vou dizer aqui para vocês? Ó? Eu estou dizendo para vocês que Paulo conseguia conciliar intelectualidade com espiritualidade, eloquência, com a erudição, ele sabia dialogar com todos os níveis. E por quê? Aí agora eu faço a colocação que eu queria. Todo pregador precisa reconhecer os seus limites. Todo pregador precisa necessariamente reconhecer os seus limites e lembrar que a extensão do seu ministério será proporcional à estrutura que ele tem. Eu vou repetir, ó. Eu estou dizendo que todo pregador precisa reconhecer os limites do seu ministério. Limites do seu ministério. E por quê? Porque a extensão do seu ministério será proporcional à estrutura que você tem. Então, vamos lá, ó. Eu vou usar uma linguagem comparativa para você entender. Vocês sabem que no mundo da pesca, existem pescadores de vários níveis. Tem aquele que pesca na lagoa, ele não pesca no rio, é na lagoa, ele é perito na lagoa. Ele sabe pescar, ele sabe onde o peixe fica, ele vai lá onde... O cara é perito na lagoa. Mas no rio, ó, aí tem o pescador do rio. O cara sabe o horário em que os peixes estão na beira, ele sabe o horário de pescar, ele sabe o tipo de peixe, o tipo de isca para aquele peixe. O cara entende, é pescador do rio. E existe o pescador do alto mar. O que é o pescador do alto mar? Você já viu aqueles naviozão que viajam aí, passa 10, 15 dias em alto mar, pescando só peixe de alta qualidade. Peixes que você não encontra em lugares simples. Você tem que rodar milhares de quilômetros para encontrá-los. Eu, sempre que vou pregar em Belém, eu, de vez em quando, me encontro com um comandante de um navio em Belém, que eu já me hospedei na casa dele algumas vezes. Ele já até me deu muito peixe para trazer. E ele é comandante de um desses navios que pesca nas limitações entre Brasil, África. E ele diz, pastor, é alto mar, é lugar de águas profundas. Então, o tipo de peixe que a gente quer, servido só em restaurantes altíssimos, só se encontra nesses lugares. Então, qual é o meu ponto? Isso aponta uma verdade, que vocês precisam lembrar que Jesus disse assim, olha, eu vos farei pescadores de homens. A pergunta é, como é que nós somos pescadores? Pregando o evangelho. O evangelho é a isca. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não podem colocar na cabeça que na área da pregação não há limites para vocês. Vocês têm que conhecer os limites de vocês. Até onde você é capaz.
Eu desconheço um pregador que ele é bom em tudo. Não existe. Não existe esse pregador que ele é bom em tudo. Ele pode ser um grande expoente das escrituras, mas há sempre uma área em que ele tem dificuldade. Por exemplo, eu vou apontar uma área que eu tenho muita dificuldade, muita. Escatologia. Escatologia. Mas, por exemplo, tem um pregador que é um teólogo pentecostal que, para mim, ele é hoje talvez o maior referencial nessa área, que é o Juliano Fraga. Fera demais. Fera demais na área da escatologia. Para mim, é ele hoje, nessa área escatológica, Juliano Fraga. Se vocês botarem no Google, ele tem milhares de vídeos, milhares, centenas de vídeos, prega nos últimos anos muito em Camboriú, é um bom pregador, acho até que ele não é o tipo de pregador para Camboriú, porque acho que Camboriú está muito misturado, muito sincrético, mas ele é um pregador fora do sério, que nessa área eu paro para ouvir ele, porque ele é muito bom, é um perito na área. Assim como, por exemplo, era Antônio Gilberto. Agora, quando se trata de apologética, o que é apologética? Defesa da fé. Eu desconheço um pregador tão excepcional nessa área como Paulo Romeiro. Paulo Romeiro, meu Deus, cara, para mim, a maior autoridade hoje no Brasil, Paulo Romeiro. Na defesa da fé, na defesa do evangelho, na defesa das doutrinas fundamentais, desconheço. Tem muitos, mas para mim ele é o melhor. Então, você tem que saber os seus limites. Você não pode achar que domina tudo, sabe tudo, só porque tem um curso de teologia. Você pode ter 10, 20, 30 anos de teologia, tem área que você não consegue dominar. Então, o conhecimento teológico é muito amplo, é muito vasto, é muito profundo, e aí eu volto a dizer, o seu ministério é proporcional, a extensão do seu ministério é proporcional à estrutura que você tem. Se você tem bagagem, conhecimento para ir só até um limite, você só pode ir até esse limite, não tem como. Engraçado que Pedro admite isso. Eu não vou lembrar aqui agora a referência, mas o apóstolo Pedro escrevendo, se eu não estiver equivocado, é na sua primeira epístola, ele vai dizer assim, existem coisas que Paulo ensina de difícil entendimento. Agora imagine, um cara que conviveu com Jesus, aprendeu de Jesus, e é um dos apóstolos e que, por sinal, escreveu as epístolas, ele está dizendo assim, olha, tem coisa que Paulo trata que eu tenho dificuldade para entender, mas eu não nego. Eu só não consigo entender com a mesma desenvoltura. O que é que ele está dizendo? Eu tenho limites. Então, nós temos limite, a gente precisa lembrar disso. Vamos para frente. A pregação nos primeiros séculos, já falei sobre isso. Tá? Eu falei sobre o tipo de pregação que, por sinal, foi desenvolvido na Idade Média pelos pais da igreja, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho. Esses pregadores da Idade Média tinham uma característica apologética, principalmente pelo contexto da época, tendo em vista que o cristianismo estava se expandindo e aí chegando em muitos lugares onde o paganismo era muito forte, e aí nesse confronto com o paganismo, o cristianismo era muito criticado, sofria muita perseguição, e diante disso, os apologistas da Idade Média tinham o papel de fazer uma defesa. Então, a homilética dos pregadores da Idade Média, sobretudo na época dos pais da igreja, como Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, era uma pregação mais de defesa da fé cristã. E aí é importante a gente aprender que todo pregador também, ao ser um expoente do evangelho, ele também está fazendo uma defesa da verdade. Inclusive, uma das críticas que é muito forte hoje para o tipo de pregação que nós ouvimos é que as pregações hoje elas não mais denunciam o pecado e, o que é pior, não defendem a verdade diante da mentira que tem sido
tão promulgada e propagada. Os pregadores deveriam fazer uma defesa da verdade. Não é uma disputa, uma contenda, uma briga, mas é expor a verdade, defender a verdade como ela de fato é. Por exemplo, tem uma senhorita, eu não vou recordar o nome dela, ela está tendo muita audiência nas redes sociais, onde toda semana ela publica lá de Portugal. Ela é uma brasileira que mora em Portugal, mas ela publica uns vídeos criticando o protestantismo, criticando o movimento evangélico e reafirmando, sobretudo, que a Igreja Católica é a única igreja que nasceu lá no Antigo Testamento e que foi reafirmada por Jesus, fundada por Pedro, e que Pedro foi o seu primeiro papa, e ela faz uma série. Eu ouço os áudios, eu fico olhando o tamanho da ignorância. Eu digo ignorância em que sentido? A falta de conhecimento histórico. E eu até percebo pelo nível de conhecimento que ela tem, que ela sabe da verdade. Mas como quer defender aquilo que crê, então se prevalece justamente de uma mentira, mas ensinando ela toda travestida de verdade e enganando os indoutos. E ninguém defende, ninguém explica, ninguém expõe, ninguém se propõe. E eu até, de fato, estava pensando em começar uma série no YouTube, no Instagram, justamente com vídeos tratando desses pontos, desses temas e gravando. Só que para isso, como eu preciso de investimento, equipamento, eu não tenho à disposição, mas a grande verdade é que estou orando a Deus que eu consiga me estruturar, porque eu quero começar uma série de estudos, de exposições da Bíblia, de defesa, de esclarecimento, ensino sobre os temas mais complicados da Bíblia, à luz das Escrituras no YouTube, no Instagram, para que isso também aponte que nós precisamos defender a verdade. E aí, o que é que eu digo para vocês? O pregador precisa defender aquilo que ele crê. Paulo, aliás, desculpe, Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que cada um de vós saibam explicar a razão da esperança. Ora, o que é explicar? É apontar para quem está criticando e não entende por que é que nós cremos assim e por que que pregamos assim, por que que nós somos assim, por que que nós vivemos assim. É fazer uma defesa de forma lógica, bíblica, fundamentada, biblicamente. E o pregador precisa lembrar disso. Ele precisa apresentar Jesus e, ao mesmo tempo, denunciar a mentira, o engano. E era isso que a homilética na Idade Média fazia. É a homilética medieval. Deixa eu ir mais a bem. A homilética reformada. Essa aqui eu quero fazer alguns comentários. Deixa eu só apontar para vocês uma coisa. A homilética reformada é uma homilética onde os autores, a começar dos pré-reformadores e, sobretudo, os reformadores, eles tinham como prática a exposição de livros inteiros da Bíblia. Como é que é isso? Eles, na verdade, trabalhavam os mais diversos temas a partir de cada livro da Bíblia, expondo o livro por inteiro. Eu vou explicar isso para vocês. Como era que eles faziam? Por exemplo, Lutero. Lutero, de acordo com a história, ele, nos cultos aos domingos, nas reuniões que ele fazia em Wittenberg, na Alemanha, a história diz que ele começava no domingo trabalhando 2 capítulos do Evangelho de Mateus, no domingo seguinte, capítulo 3, 4, no domingo seguinte, o capítulo 5, 6, no domingo seguinte, o capítulo 7, 8. Ele
fazia uma síntese daqueles capítulos a partir das suas seções, transformando em tópicos, pontos, e esclarecendo a ênfase de cada um. Então, era uma exposição bíblica com série contínua. A pergunta é: qual era a grande vantagem de se trabalhar assim? É que isso facilita o entendimento e a compreensão de um assunto por inteiro. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta, eu digo isso aqui para vocês sem medo de errar, e se eu fizer algumas perguntas, vocês não saberão me responder. O Evangelho de Mateus, por exemplo, vocês sabem, ele é um livro com 28 capítulos. Nesse evangelho, onde Mateus apresenta Jesus como rei, Mateus, ao registrar o conteúdo do evangelho, ele trata dos mais diversos assuntos envolvendo o reino de Deus. Os mais diversos assuntos. E uma das razões pelos quais ele começa trabalhando o nascimento de Jesus é para deixar claro para os judeus que as profecias a respeito do Messias se cumpriu no nascimento de Jesus em Belém, conforme previa as profecias. E ele vai dar tanto a evidência de que Jesus é o Messias, que ele fala de Jesus como descendente prometido da linhagem de Abraão, apontando justamente toda a árvore genealógica de Jesus. E a partir daí, ele vai apontar quem Jesus era, qual era o seu ministério, a natureza da sua missão, apontando que ele tinha algo específico. O alvo de Mateus é revelar que Jesus é o rei e que ele veio implantar esse reino e que ele, portanto, é a personificação desse reino e que esse reino foi implantado entre nós. Tudo está dentro do Evangelho de Mateus. Claro, não só Mateus, os demais, mas muito especificamente Mateus, que tem como ênfase o Evangelho do Reino. Vocês precisam lembrar e saber qual é a melhor maneira da gente entender o que é o reino, a natureza do reino, o propósito do reino, os aspectos do reino, os fundamentos do reino, as características do reino, quais os paradigmas do reino, as implicações do reino, como esse reino ele se torna real em nossa vida. É você estudando o reino no livro por inteiro. Quem? Mateus. E, a partir daí, conectar com o restante da Bíblia. Mas agora imagine, tem muita gente que tem uma leve e superficial noção sobre reino. A partir de, por exemplo, 1, 2, 3 versículos em Mateus. Se eu perguntar para vocês algumas questões envolvendo o reino de Deus em Mateus, vocês não saberão dizer. E assim a grande maioria esmagadora dos membros das igrejas onde vocês congregam. Isso inclui a igreja que eu também sou pastor. A pergunta é: como é que esse povo pode aprender isso? De maneira mais clara. Ora, nas exposições feitas no ambiente de culto, aonde o pastor tem a oportunidade de trabalhar série. O que é série? Expondo uma série contínua de um livro por inteiro. Trabalha começando o capítulo 1 e vai até o último. Eu estava conversando agora esses 2 dias atrás com um colega, pastor Anderson Lô. O Anderson Lô, né, lá da Koinonia, é um amigão, um parceirão, pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E dialogando com ele, ele terminou agora o Evangelho de Mateus. Você sabe quantos anos ele gastou para trabalhar? 2 anos. Ele trabalhou 2 anos expondo todo o Evangelho de Mateus. Só que, dialogando com os membros da igreja dele, embora eles não vão saber tudo, mas você percebe que os irmãos já têm uma boa noção a respeito de Mateus. Então, quando você trabalha o livro, e é claro,
Isso requer todo um planejamento, porque eu também não aconselho ninguém a ter que expor e pregar durante 2 anos um livro, porque se você não souber como organizar e estruturar isso, isso pode se tornar cansado, cansativo, melancólico, exaustivo. Então, mas você pode organizar isso por época, por etapa e trabalhar. O fato é, a pregação baseada na homilética reformada é uma pregação de exposição, de explicação, de aplicação das escrituras. E eu penso que a homilética reformada, ela contribui muito, forjando para que a pregação hoje, ela de fato tenha uma centralidade maior nas escrituras. E isso é muito importante. Mas vamos lá. Eu até vou ler isso aqui. Ó. No tempo de Lutero, era prática comum pregar-se um livro na Bíblia todo, domingo após domingo. Está aí, ó. Porque era comum. Segunda e terça-feira pregava-se sobre a parte do Decálogo, que é o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, e sobre os sacramentos. E o sermão de quarta-feira centrava-se no Evangelho de Mateus. Então, esse é o ponto. Nas quintas e sexta, fazia exposição das epístolas. Olha só como era que Lutero trabalhava. Então, isso é muito importante. Claro que a realidade e o contexto de Lutero naquela época era um, mas o pregador que quer uma comunidade saudável e entendida nas escrituras precisa aproveitar os dias e os momentos de culto para expor as escrituras da melhor maneira possível. E, infelizmente, isso é o que nós não temos quase hoje. Hoje, as escrituras é uma ilha que diminui o seu espaço territorial em meio a uma enxurrada de programações que roubam e tiram das escrituras tanto a sua relevância como também a sua autoridade. E aí isso me preocupa. Bem, a pregação no pós-reforma. Era uma homilética apologética e iluminada, após a ruptura eclesiástica resultante da excomunhão de Lutero. O quadro sacerdotal da Igreja Romana, a Igreja Cristã Ocidental, enfrentou os séculos subsequentes, dividida e dividindo-se. A homilética nos séculos pós-reforma, aí eu estou falando do século XVII, século XVIII, é marcada por uma homilética é marcada pelo movimento tridentino, ou seja, o movimento contra a reforma, que foi promovido pela Igreja Reforma, pela Igreja Católica. Esse também foi um período que recebeu muita influência das reflexões. Bom, o que é que eu vou esclarecer para vocês? É que nesse tempo aí, século XVII, século XVIII, século XIX, o movimento contra a reforma, que foi o movimento da Igreja Católica, muitos se levantaram para contrapor, que é isso, desconstruir a ideia de uma reforma. Esse movimento foi um movimento forte, tanto é que ainda hoje existe aquela ideia de que a reforma nunca aconteceu. Inclusive, esses dias atrás, eu ouvi um pastor, que eu não vou me reportar o nome, porque se eu fazer isso eu acabo ferindo a imagem dele, mas com muita tristeza eu ouvi ele dizendo, e quando eu ouço um pastor que tem o dever de expor a verdade e não tem ciência disso, eu fico triste. Mas ele dizendo que a reforma nunca aconteceu, que a Igreja Católica continua aí, e aí, na percepção dele, ele também diz que a salvação não é obra da graça, é da graça e as obras, porque é obra e fé. Eu vi ele dizendo isso, inclusive estou com vídeo gravado, e eu fiquei, meu Deus, mas que contradição estarrecedora. E um pastor assembleando, dizendo isso é uma tristeza. E isso eu estou falando da nossa cidade. Ora, se não houve reforma, então por que existe protestantismo? Se a salvação não é pela graça, é pela fé às obras, ora, por que Paulo disse que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, se é obra da graça, se é obra da fé e das obras? Eu não sei que conclusão. Outra coisa, ele não entendeu aquilo que Tiago diz, que a fé sem as obras é morta.
Ele acha que Tiago está dizendo que as obras contribuem para a salvação. Na verdade, o que Paulo diz é que o homem é justificado pela fé. Paulo está falando da fé como causa da salvação. E Tiago está dizendo que a fé sem obra é morta, porque ele está falando da obra como efeito da salvação. Então, enquanto Paulo diz que a fé é a causa instrumental, o meio pela qual nós somos salvos, ele aponta que quando a fé genuína gera salvação, a salvação desemboca em obra. É o que Tiago está dizendo. Então, Tiago não está dizendo que a fé e as obras salvam. O Tiago está dizendo é que quando a salvação pela fé é alcançada, essa salvação desemboca em boas obras. Um colega não entendeu e eu fiquei triste, porque é um colega que, sabe, deveria expor a verdade, defender a verdade e acaba dando uma parcela de contribuição para o erro. Mas vamos lá. Homilética contemporânea. E aí eu vou caminhar para a nossa conclusão, porque já são 8h32. Eu vou concluir em 10 minutos. Bom, após esta breve revisão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para... Deixa eu ver para quem aqui, rapaz. Eudes Marinho. Leia para mim esse parágrafo aí, por favor. Liga o teu microfone. Consegui agora. Homilética contemporânea. Após esta breve revisão histórica, conclui-se que não poderia haver uma definição única para homilética, porque não há, de fato, uma só homilética. O que se tem são homiléticas, e em cada época o discurso religioso procurou cumprir seu papel da maneira que julgava ser a mais adequada, influenciando e sendo influenciado por seu tempo. Naturalmente, as gerações homiléticas sucessoras ora se sentiam herdeiras das anteriores, ora agiam como filhas rebeldes, mas de uma forma ou de outra não puderam se livrar completamente de suas influências e de suas raízes. Obrigado. Galera, o que eu estou dizendo aí é o seguinte. Quando hoje nós lemos as mais precisas obras de homilética, como as que eu apresentei para vocês aqui na última aula, você percebe que tudo o que nós temos é um montante que é fruto de todo esse legado histórico. É verdade que, em razão do nosso tempo e do nosso contexto, nós nos adequamos à nossa realidade e aí, claro, muitas questões homiléticas são mutáveis. O que é mutáveis? Mudam, porque uma vez que o tempo muda, muda-se também algumas realidades. O que não muda são os princípios. Quais são os princípios? A centralidade das escrituras, a eficácia de que a pregação ela precisa ser exposta, ou melhor, precisa expor as escrituras, explicar e aplicar. É a ideia de que a pregação precisa fazer da Bíblia o seu conteúdo, da Bíblia a sua fonte e da Bíblia a sua autoridade. Isso não muda, nunca vai mudar. Pode mudar a estética, né? Porque isso varia de pregador para pregador. Nós temos hoje muitos pregadores com um estilo aí que eu chamo de pregadores do TikTok, né? Palavras de efeito, eles ficam o tempo todo chamando a atenção do público para si. Ah, você não entendeu, perdeu tempo, eu vou repetir de novo as palavras. Mas olha, se liga, tá ligado? Não sei o quê. Está surgindo muito esse tipo de pregador. Isso é uma homilética bem moderna. Bom, eu não tenho nenhum problema com esse estilo. O meu problema é quando se faz do estilo a ênfase e em detrimento das escrituras. Quem tem que aparecer é a Bíblia.
quem tem que ser compreendido e se tornar o centro, o foco, é as Escrituras. Se não tem Escritura, não é pregação. Então, a grande verdade é, de uma forma ou de outra, como eu botei aí, a grande verdade é que ninguém pode se livrar completamente das influências, das raízes no contexto histórico da homilética. Nós sempre vamos depender de princípios lá do Antigo, do Novo, da Idade Média, da Reforma, e vamos descobrindo e aprendendo outros princípios, ok? Quando eu publicar esse meu livro, Conselhos Práticos para uma Pregação Eficaz, é um livro onde eu trabalho o perfil do pregador, o perfil da pregação, o preparo do sermão, onde eu trato sobre conselhos sábios para o ministério bem-sucedido na pregação. Eu trabalho uma série de fatores. Eu até penso, considerando as muitas obras que já foram publicadas, talvez o meu livro será um dos mais completos. Por que eu digo? Eu vou explicar. Você pode pegar todas as obras de homilética, principalmente as que eu apresentei para vocês, os autores trabalham muitos temas envolvendo a pregação, muitos temas mesmo. Mas você não encontra em nenhum deles tudo aquilo que necessariamente alguém que quer aprender sobre pregação quer. Para você ter, você tem que comprar 10, 12, 15 livros. Por que eu digo que o meu livro será um dos mais completos? Porque eu procurei, nesse livro, trabalhar todos os aspectos envolvendo a vida do pregador. Sua vida espiritual, moral, psíquica, a sua vida ministerial, intelectual, suas habilidades, performance, oratória. Eu procuro trabalhar sua didática, como é que se chama? Os segredos de um ministério bem-sucedido, a sua relação com a Bíblia, a relação com Deus, a relação com o público, a relação com os diversos tipos de auditório. É um livro que, na minha análise, conhecendo os muitos livros de homilética, talvez será um dos mais completos no mercado. Quando eu publicar, eu espero que vocês comprem e adquirem o livro. Bem, dito isto, nós, então, chegamos aqui numa segunda sessão, que é esclarecendo dúvidas e conhecendo os limites da homilética. Bem, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu agora vou concluir, mas, olha, nós vamos entrar em questões técnicas aqui, que são interessantes, mas eu vou parar aqui. Eu quero encerrar a aula perguntando assim, se alguém quer fazer alguma observação. Alguém quer fazer alguma observação? Diga. Senão eu vou para o meu jantar, sofrer por amor a Cristo e a minha esposa. Rapaz, ninguém vai falar, não estão me ouvindo. Bora lá, José Pastor, Hildo. por mim está tudo esclarecido. Por mim está tudo esclarecido, professor. Tá muito boa a aula. E o senhor precisa ir e eu também. Obrigado. Beleza. Eu acho que o pessoal não quer falar, pastor, para não atrapalhar a sua noite. Não começar a falar, você não vai, seu compromisso. Deixa para a próxima aula. Vai descansar em paz. Vai lá, Titi. Hoje eu sou todo da minha esposa. Eu disse para ela, ó, meu bem, hoje eu sou todo seu. Fique à vontade, use, abuse, fique como você quiser. Não tem limite. A Vanessa está saindo aí. Eita, Vanessa. Muito bem, meu povo. Então, Deus abençoe todos vocês. Olha, deixa eu só lembrá-los, minha gente, a nossa aula segunda-feira, eu já estou aqui avisando, eu nem falei com a Deise, mas A vou quinta, falar. professor. Como é que é? O senhor quer dizer a aula da quinta-feira ou da segunda próxima mesmo? Não, a aula é da segunda próxima. A aula de segunda-feira eu vou gravar, vai ser gravada. Por quê?
eu não vou estar na cidade. Segunda-feira eu vou dar uma palestra em um evento promovido pela prefeitura na cidade de Tailândia. A banda Novo Som vai estar tocando e vai ser um evento assim público, vai estar lá uns 600, 700 casais e eu vou dar uma palestra. Então, eles vão ministrar louvor antes, eu vou ministrar 1 hora e depois mais um louvor e encerra com um jantar. É a prefeitura promovendo um evento social. E aí eu não vou estar. E terça eu não vou estar de volta. Então, a aula de quinta vai ser gravado, mas eu vou gravar aí 1 hora de aula para vocês e vocês assistem. Ok? Pastor João Batista, só para encerrar, o senhor vai de carro para lá ou vai de quê? Carro próprio? Como é que é? Meu chefe é o seguinte, minha intenção é ir de carro próprio. Porém, meu carro está na oficina, eu estou sem carro esses 2 dias, e aí já entrei em contato com eles, porque eles precisam providenciar. Ou eles mandam um para me buscar, ou manda recurso para me alugar. Mas eu tenho que ir de carro, não tem de outro jeito. Tá, pois tenha cuidado com os buracos lá que eu vim de lá hoje à tarde, viu? Meu Deus do céu. Eu dei a volta por lá, eu dei a volta por Marabá, peguei por lá e tô aqui em Castanhal agora. Tem umas panelas feias lá, viu, pastor? Cuidado. Tá, ok. Não, eu vou aqui pelo São Pedro, sair lá em Bom Jesus, Morada Nova, pegar ali Jacundá e Goianésia. Isso, é por ali mesmo que eu fui. Tá bom, valeu, Tenha valeu. cuidado, viu? Deus Tá bom. abençoe. Amém. É para que você está em Castanhal. Eu vou estar em Castanhal aí no final do mês de julho, moço. Pronto, tô em Castanhal. Estamos por aqui, viu? Amém. Deus abençoe. Tá, amém. Obrigado. Meu povo, Pai do Senhor, Deise, pode ir. O João Vamos Kevin orar tinha levantado a encerrando. mão aí, professor. Não sei se ele levantou